Me perguntaram qual que teria sido a melhor colônia espanhola. Bom, a colônia que foi um grande símbolo da aventura espanhola na América e no mundo foi a Nova Espanha, claro. E foi principalmente a conquista do México, onde estava o Império Azteca, já comentado por mim, que foi o império mais brutal que se tem notícia, dada a forte cultura da morte que havia lá, com inúmeros sacrifícios humanos, uma coisa completamente absurda, selvagem, satânica. E os espanhóis terem transformado o México de um povo canibal, de sacrifício humano, para um povo católico foi um feito impressionante, né? Nossa Senhora, inclusive, apareceu lá em Guadalupe e com isso gerou milhões de conversões, né? Então, um grande símbolo da colonização espanhola foi realmente no México. E a cidade do México era um colosso, né? Chegou a ter 100 mil habitantes na época colonial, enquanto a segunda tinha 50 mil. Tinha universidade, tinha mosteiros, tinha cultura, era uma cidade extremamente próspera, né? Um colosso. Agora, hoje eu vou lançar a luz sobre uma colonização muito esquecida de propósito, que é a colonização das Filipinas. As Filipinas, então, foram descobertas, na realidade, por um navegador português a serviço da Espanha, que foi Fernão de Magalhães, que morreu lá. Não vem ao caso contar toda a história dele, mas a colonização, de fato, aconteceu com o Legazpi, né? O grande Legazpi, muito prudente, que conseguiu se estabelecer nas Filipinas sem muito conflito. Imediatamente ele já conseguiu um contato com o Rajá local, já houve casamento entre espanhóis e a elite do Rajá, ligado ao Rajá. O próprio príncipe se converteu no final da vida. Então já se começou uma conversão desde o princípio, sem muita guerra, sem muito conflito. E lá o curioso é que quando o Legazpi foi para as Filipinas, ele levou alguns índios convertidos que eram subjugados pelos astecas. Esses índios ajudaram nesse início de colonização e já se casaram com os filipinos. Então houve um começo muito bom nas Filipinas. Segundo Kamen, não houve nenhum desastre demográfico. Os filipinos, por terem contato com outros povos asiáticos, estavam imunes às doenças europeias. Não houve um choque na economia com a introdução de novas culturas. Assim, os filipinos continuaram suas plantações tradicionais, em especial com arroz. Então, até nisso, então, a coisa favoreceu. Depois, os espanhóis expulsaram os piratas chineses e japoneses. Aliás, eu conto um episódio esplêndido, chamado Espadas do Fim do Mundo, está no site do Floss Carmelli. Aí também está o texto. Está no meu canal, eu relatando o caso, né, das Espadas do Fim do Mundo. Bem interessante, na qual os espanhóis venceram os japoneses. E à medida que os espanhóis começaram o processo de colonização e de civilização, expulsando os inimigos, se misturando, chegaram fortemente os missionários. Os missionários foram para lá e fizeram um trabalho de conversão impressionante. As Filipinas é um dos países mais católicos do mundo, né? Em número, acho que perde para o Brasil, para o México, o terceiro lugar que tem mais batizados no mundo, acho que é Filipinas. Então, realmente foi um trabalho de grande sucesso. Lá depois vieram universidades nas Filipinas, desenvolveram o barroco lá, e durante muito tempo as Filipinas só deram prejuízo para a Espanha. Depois ficam falando que a Espanha só estava atrás de riqueza, de ouro. A Filipinas só deu prejuízo para a Espanha. As cortes de ministros mais ligados à economia pediam para determinados reis espanhóis, se não me engano Filipe II, Filipe III, Filipe III, Filipe IV, abandonar as Filipinas porque elas não davam lucro para a coroa. E os reis insistiram para manter as Filipinas, né? As Filipinas estavam sob o controle da Nova Espanha. A comunicação era feita pelo Pacífico, né? Diziam que era a rota comercial mais longa do mundo. Era feita pelo Galeão de Manila, né? Galeão de Manila é um nome genérico para o comércio que ligava
Acapulco a Manila. Então, somente no começo do século XIX é que as Filipinas, a economia começou a se equilibrar. Então, é uma prova inequívoca que os espanhóis estavam lá para a difusão da fé e para levar a civilização para aquele local. O comércio também era muito intenso com a China. Inclusive, a moeda da Nova Espanha circulava na China. Muitos chineses, aliás, acabaram, alguns, né? Pelo menos acabaram se mudando para as Filipinas e se converteram, acabaram se misturando com os povos de lá. Então, as Filipinas tiveram um comércio muito grande, a caridade também foi muito desenvolvida. Os espanhóis importaram o conceito da Santa Casa de Misericórdia portuguesa para as Filipinas. Agora, o mais notável de tudo que os espanhóis fizeram lá, além de ter desenvolvido a arte, levado a civilização em geral, mantido um comércio próximo, foi na área da educação. Os dados de educação foram realmente impressionantes. Para se ter uma ideia, no século XIX, os filipinos tinham um nível de analfabetismo inferior à própria Espanha. E os índices de matrícula eram similares aos da França. E segundo Molina, a população das Filipinas em 1882 alcançou a cifra de 6 milhões de habitantes, cuja imensa maioria professava a religião católica. Uma impressionante proporção de filipinos sabia ler e escrever. Para sua educação, contava com a Universidade de Santo Tomás, que gozava dos mesmos direitos e privilégios que as similares na Espanha. 3 colégios de ensino secundário, 5 escolas profissionais, 5 seminários conciliares, 4 escolas de estudo superior, várias instituições docentes de caráter privado para meninos e meninas, 30 escolas públicas em Manila, com matrícula de mais de 3.500 alunos. Nas cidades de mais de 1.000 habitantes havia 2 escolas públicas, uma para menino, outras para meninos, havendo um total de 10.000 em todo o arquipélago, com um total de 380.000 alunos matriculados. Também existia uma academia de pintura e desenho, escola naval, escola de treinamento militar e 5 centros sociais. Então, o trabalho que a Espanha fez lá foi impressionante. E o que os filipinos, e o que aconteceu? Traidores resolveram lutar contra a Espanha. A Filipinas não tinha aderido ao movimento independentista da América Latina. E aí traidores ligados às sociedades secretas, claro, começaram a conspirar contra a Espanha. As Filipinas se aliou aos Estados Unidos na Guerra Hispano-Americana e as Filipinas conseguiram a independência em 1898, apoiada pelos Estados Unidos, não sem luta heróica de muitos espanhóis. E um caso eu relato no meu canal, Os Últimos de Filipinas, os primeiros em bravura, aliás, o primeiro vídeo do meu canal. E o que os Estados Unidos, os Estados Unidos depois aliado, o que ele fez com as Filipinas? Ele controlou as Filipinas e mais, massacrou boa parte do povo. Se estima que um número entre 5% e 10% do povo filipino morreu na mão dos norte-americanos. Esse também é outro episódio completamente esquecido do massacre que os norte-americanos fizeram nas Filipinas. Os jornais americanos já viram que estava tanta barbaridade que protestaram contra, mas imperou o racismo americano, que viu os filipinos como seres inferiores, então tudo bem matar e subjugar. Mais ou menos a mesma visão que os norte-americanos tinham em relação aos índios, que eram ou teriam que ser subjugados ou mortos. Então era essa mesma visão que estivesse. Então houve vários massacres, como Jacob Smith controlou uma ilha e ordenou a morte de todo mundo acima de 10 anos de idade. Houve torturas. Então foi uma coisa brutal. Demoliram várias construções barrocas bonitas, igrejas, etc. Foi uma brutalidade. Um dos líderes da independência filipina se arrependeu, que foi justamente o Aguinaldo, que foi o primeiro presidente das Filipinas. Ele chegou aí no funeral do rei espanhol Afonso XIII e nessa ocasião, indagado lá na Espanha por que ele tinha comparecido no funeral de uma pessoa que ele tinha lutado contra, ele tinha lutado contra a Espanha. Então como é que ele vai no funeral de uma pessoa que ele tinha lutado contra, do líder de uma nação que ele tinha lutado contra? E ele disse:
estou arrependido por ter me levado contra a Espanha. Porque quando nós estávamos sobre a Espanha, sempre fomos súditos e cidadãos. Mas agora, sobre os Estados Unidos, nós só somos um mercado de consumidores, de exportadores, quando não somos párias. Nunca os Estados Unidos nos trataram como cidadãos iguais nos Estados Unidos. E os espanhóis sempre nos trataram como irmãos durante o seu domínio. Então tá aí, o próprio Aguinaldo, primeiro presidente, tinha se aliado com os Estados Unidos, se arrependeu e disse, quando a Espanha nós éramos súditos, eram tratados como iguais, nos Estados Unidos como cidadão de segunda classe. Essa é a verdade da história, e não as lendas que se contam por aí das maravilhas anglo-saxãs e atacando o mundo ibérico. E repito, a Filipinas não era um lugar de riquezas, e os espanhóis civilizaram aquele povo, levaram a fé, levaram universidades, escolas com índice surpreendentemente de alfabetização, e em determinado momento chegava a rivalizar com índices da Europa. Bom, se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.